Graças a paz, irmãos. Eu peço desculpas pela voz de pato rouco. Eu apostei que conseguiria estar com a voz melhor hoje, não pedi a nenhum dos nossos pastores para me substituir nessa manhã e terminei perdendo a aposta. Estou melhor do que estava ontem, mas ainda não é uma voz adequada para essa circunstância, mas aí depois já estava muito em cima para fazer a troca, por isso peço desculpas. E vamos nós, com voz de pato rouco, pensar na palavra do Senhor. Nós vamos começar hoje, meus irmãos, uma série de estudos sobre o livro de Apocalipse. Nós terminamos de estudar há pouco tempo o livro de Levítico e agora nós vamos começar então nas manhãs, séries bíblicas, séries de exposições, 100% da Bíblia, pensando primeiramente em Apocalipse. E Apocalipse, além de ser um dos livros menos estudados, além de ser um dos livros com mais dificuldade de compreensão por causa da sua simbologia, é também um dos livros mais incompreendidos no seu propósito. Porque quase sempre a gente pensa em Apocalipse como o livro que prevê o futuro. Na maioria das vezes a gente pensa em Apocalipse como um livro de profecia que é lido antigamente junto com o jornal, hoje junto com a internet, para pensar, e essa guerra do Irã? E a inteligência artificial, onde ela entra em Apocalipse? É agora que Jesus volta? Essa guerra de inteligência artificial, a guerra de pagamentos eletrônicos, isso vai ser a marca da besta? E essa é a principal forma que as pessoas têm de estudar Apocalipse. Não com o olhar de esperança, mas com o olhar como se estivesse fazendo contas para definir quando Jesus volta. Mas Apocalipse não foi escrito com esse objetivo. Apocalipse não foi escrito para que as pessoas pudessem pensar em que dia Jesus voltaria. Apocalipse foi escrito para dar esperança. Na época de Apocalipse, fazendo a introdução antes de ler os textos, o Império Romano entendia que para ter mais domínio, ou que para manter a sua cultura, ou para manter a prática romana, era fundamental adorar o imperador. Era fundamental que o imperador fosse visto como um elemento religioso. Portanto, fazer parte, ser um cidadão romano, era muito mais do que fazer parte de um grande país, de uma grande nação, de uma grande cultura. Era também um ato religioso. E isso estava tão evidente que o imperador não exigia ser o único adorado. Você podia adorar o que quisesse. Você adora Afrodite? Não tem problema. Você adora qualquer Deus? Não tem problema. Mas para manter a unidade do Império Romano, era preciso também adorar o imperador. E talvez nunca a gente tenha vivido na história uma época tão parecida. Talvez nunca. Você vai para a faculdade, te convidam para tomar cerveja, você vai, mas você é crente. Você arruma uma namorada e ela te convida para algumas práticas sexuais, você vai, mas você é crente. O seu professor questiona a evolução e você diz, tem umas coisas aí que realmente não fazem sentido, ou melhor, questiona o criacionismo e você diz, tem umas coisas que realmente aí não fazem sentido, mas você é crente. Convidam você ou perguntam qual é a sua opinião sobre a questão da identidade de gênero e você diz, cada um faz o que quer, mas você é crente.
E se você faz isso na faculdade, o que é que você é? Um bom aluno, um bom jovem, uma pessoa que faz parte da cultura do ambiente. Mas, se te convidam para cerveja, você diz: eu não vou, sou crente. Se o namorado, a namorada te faz propostas e você diz: eu não faço isso só depois de casar. Se o professor questiona o criacionismo, você levanta e diz: professor, o senhor está sendo desrespeitoso com a minha crença. Eu exijo respeito, exijo que o senhor não me discrimine. Enfim, se você não adora a cultura do nosso tempo e adora somente a Jesus, como é que você vai viver na faculdade? Entende a diferença? Na política, no trabalho, nos negócios. Essa era a situação de Apocalipse. Tanto que João, que escreve o livro, ele diz muito claro que ele está no capítulo 9, ele está na ilha de Patmos. A ilha de Patmos não era uma cadeia com grades, era uma ilha de exílio. Portanto, João não estava sofrendo, João não estava sendo torturado, João não estava preso sem ver a luz do sol. Como alguém, o último apóstolo vivo, provavelmente, muito perigoso para a cultura romana. Roma não mata, não tortura. Apenas isso, você vai para Patmos. Lá a sua influência será mínima. Entende? Não era um contexto de perseguição extrema. Sim, havia muita perseguição e que poderia resultar em tortura, poderia resultar em alguns momentos em prisão, dependendo da pessoa que iria aplicar a lei. Mas o contexto não era um contexto de perguntar como vai ser o futuro. O contexto era: e agora? Lá na faculdade. E agora? Nesse mundo que a gente não sabe como vai ser, a questão energética, que a gente não sabe se de fato a China vai deixar de ser um país relativamente pacifista e vai se envolver em algum conflito bélico, nesse mundo que a gente não sabe se vai ser descoberta uma nova inteligência artificial que vai sim dominar mais coisas, que vai hackear sistemas financeiros. E eu não estou tentando ser profeta do caos, eu sempre digo isso. Mas e nesse mundo, que esperança a gente pode ter? As lutas que o meu filho enfrenta, eu fico pensando o que meu neto enfrentará. E quando a gente pensa nisso, a gente não pensa só em sociedade, a gente pensa na nossa própria vida. Por isso, a primeira coisa que precisamos lembrar de Apocalipse é essa: ele não foi escrito para falar de futuro, embora fale. Ele foi escrito para nos dar paz. Por isso nós vamos pensar hoje sobre o futuro que cura o medo. E a nossa série em Apocalipse terá esse tema geral: o futuro que cura. E a primeira coisa é o futuro que cura o medo. E quando a gente abre Apocalipse capítulo 1, versículo 1 logo, o que diz? Que essa é a palavra Apocalipse em grego, revelação. Como que a gente costuma entender Apocalipse? Ocultação. Porque a gente não entende os símbolos, não é? A gente lê e diz: não estou entendendo nada. Mas como é que o livro é chamado? Revelação. Porque os símbolos, eles são claramente uma expressão que manifesta a grandeza da verdade.
Quando a gente vê uma besta, obviamente não é um animal, mas é um poder, é um governo, é algo que, visualizado na forma simbólica, se torna muito mais forte, se torna visível, se torna fácil de entender. Olha, por exemplo, o versículo 20, capítulo 1, versículo 20. O autor, ou Jesus, que está mandando escrever, diz: as outras coisas, só o versículo 20, as outras coisas vocês já entenderam o que é. Uma espada que sai da boca, vocês já sabem o que é. Isso vai acontecer várias vezes em Apocalipse, que o autor diz: esse texto, esse símbolo, acho que vocês não sabem o que é. Eu vou explicar. E aqui em Apocalipse 1:20 ele explica o que faltava entender. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos, nós chamamos de pastores hoje. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Era o símbolo que faltava para os leitores de Apocalipse entenderem o texto. Porque Apocalipse, no final das contas, é revelação e não ocultação. Uma revelação para nos trazer paz, uma revelação para nos trazer cura do medo. Medo que a gente tem da sociedade, medo que a gente tem do futuro, medo que a gente tem dos governos, medo que a gente tem de qualquer tipo de opressão. E o primeiro capítulo, que é o que nós vamos ver agora, ele é extraordinário, porque para vencer o medo a gente tem que começar exatamente no capítulo 1. A gente tem que pensar exatamente em quem Jesus é. E quando a gente olha para todas essas possibilidades de tragédia, quando a gente olha para todo esse pessimismo de futuro que traz medo, a gente pode perguntar: onde está Deus? E a resposta é: está onde sempre esteve. Ele é apresentado, versículo 12 e 13, como alguém, ele, Jesus, é apresentado como alguém que está onde sempre esteve. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar vi 7 candelabros de ouro. E esses candelabros, ele mesmo já explicou no versículo 20, que são as igrejas. E o versículo 13 diz: no meio dos 7 candelabros, um semelhante ao Filho de Homem. E fala essa descrição de como ele estava. Onde Deus está? Onde sempre esteve. No meio das igrejas. No meio do seu povo. Há cerca de 60 anos atrás, a Revolução Comunista tomou conta de Cuba. Igrejas foram proibidas, entre diversas coisas. É uma das igrejas mais firmes e fortes hoje. Mesma coisa aconteceu na China, e a igreja que mais cresce. Mesma coisa aconteceu na Venezuela, que tem uma igreja extraordinária. Ele continua onde sempre esteve, no meio da igreja. Para a gente pensar nos símbolos e entender isso melhor, vou pedir aqui, quem está lá em cima, coloca aquela imagem que eu pedi, por favor. Não foi criada por inteligência artificial, tá? Essa imagem já tem aí uns 30 anos, foi uma artista plástica, como a irmã Helena, que leu Apocalipse e desenhou Apocalipse. E essa é a visão. Vocês talvez pudessem apagar essas luzes aqui, essas aqui da frente, por favor, Arno, me ajuda, para ajudar a melhorar aí. Na nossa reforma tem um sonho, tá? Que é um telão de LED, tá bom? Que aí resolve isso. 4P, não é nem 3, é 4P, viu? Resolve isso. Essa é a imagem que João vê. Um ancião com pés de bronze, com 7 estrelas na mão, entre 7 candelabros e uma espada saindo da boca.
A gente consegue compreender naturalmente como judeu, se a gente pensar com a visão bíblica, a gente consegue compreender claramente qualquer um dos. Ancião é o quê? Autoridade, sabedoria, domínio. Ele mesmo se apresentou assim nos versículos iniciais, dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira, eu sou aquele que esteve morto e ressuscitou. Ele se apresenta como aquele que tem toda a autoridade. O judeu lembrava de Daniel 7, de Daniel 12, em que aparecia um ancião, que era o próprio Deus. Autoridade, sabedoria. Este ancião tem uma imagem resplandecente. João havia visto Jesus transfigurado, na chamada transfiguração, mas era infinitamente menor do que João está vendo agora. Glória, espiritualidade, força. E esse ancião tem os pés de bronze. Esse ancião está firme. Esse ancião, este rei, esse que tem controle sobre tudo, seus pés não são de barro, seus pés não estão descalços, seus pés são firmes. O bronze era nobre, o bronze significava isso. A visão que João tem não é de um futuro, não é do Império Romano. A visão que João tem é de quem é Jesus. E qual é a espada, qual é a arma deste ancião? É uma espada que sai da boca, que naturalmente, não só o judeu, mas nós cristãos, conseguimos compreender muito bem que é o quê? A palavra de Deus. Podia ter perguntado para os embaixadores, porque uma das disputas, né, das competições que os embaixadores fazem é o quê? Esgrima. Eles puxam a Bíblia como espada. A palavra de Deus diz em Hebreus 4:12 que ela é espada afiada, de dois gumes, que separa até as nossas emoções e sentimentos, que nos ajuda até a entender e definir nossas emoções e sentimentos. Símbolos totalmente conhecidos dos cristãos e dos judeus. Símbolos fáceis de serem percebidos. Não tem ligação ainda com o futuro, não tem ligação em entender o que vai acontecer ou como vai acontecer. Mas a primeira visão que pode trazer de fato esse tema que vamos pensar, o futuro que tira o medo, é quem é Jesus. E quem ele é? Aquele que tem todo o poder, aquele que é glorificado, aquele que é autoridade, aquele que tem firmeza, aquele que pode reinar e aquele que vai vencer pela sua palavra. Eu sei do medo particular de cada um de nós, eu sei das provações de cada um de nós no dia a dia, mas quando a gente olha para o mundo, o que João está vendo é a solução para esse mundo, que é a pregação, é a palavra. Séculos mais tarde, agora nós estamos tendo o imperador Domiciano, que é o primeiro que cria essa cultura da idolatria, da adoração ao imperador, que é uma forma de fortalecer a cultura romana. Séculos mais tarde, vai vir um imperador, cerca de 200 anos depois, vai vir um imperador de nome Teodósio, que inverte. Se durante vários anos o império perseguiu os cristãos, Teodósio, no ano 395, praticamente, ele inverte. E o império que perseguiu os cristãos, agora é um império convertido que vai perseguir quem não é cristão. E com respeito a cada pessoa, mas falando de fé, de convicção, é aí que surge o catolicismo romano, que tem toda a sua idolatria, repito, respeitando pessoas. Nós estamos discutindo fé. Você continua sendo uma pessoa respeitada por todos nós. Mas é aí que surge
o Papa, é aí que surge a força do catolicismo romano, como conhecíamos, que hoje não tem mais a mesma força, que criou as cruzadas, que perseguiu e que matou, tal qual o Império Romano fez. Não é a espada puxada da bainha que vai transformar o mundo. Não é o milagre do fogo caindo do céu que vai transformar o mundo. Não é o milagre da morte. E eu lembro de algumas pessoas que a gente conversa e diz: eu tenho orado, não é para Deus levar tal líder, tal pessoa política, minha oração é para Deus levar. Por mais que se faça essa oração, não é isso que vai resolver o problema do mundo. Não é essa espada. É a espada que sai da boca de Jesus. É a palavra, é a pregação, que é o que manteve Cuba, que é o que mantém China, que é o que mantém até mesmo dentro do islamismo a palavra viva, fazendo toda a diferença. O futuro que vence o medo, introduzindo a nossa série de reflexões sobre Apocalipse, o futuro que vence o medo não é o futuro em que a gente somente olha para o que Deus vai fazer, mas é o futuro que é presente hoje, porque aquele que continua andando no meio dos candelabros, continua andando no meio das igrejas, é Ele que está conosco hoje, é Ele que pode fazer toda a diferença nas nossas vidas. Roma hoje é museu. Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de visitar Roma. Mas você cansa, porque para todo lugar que você vai, tem algo para ver. Cadê o império? E com todo respeito às pessoas, mas na discussão de fé, nem mesmo o Império Católico Otomano prevaleceu. Não há império que tenha prevalecido. Ele sim continua sendo firme, pés firmados, o ancião que tem controle e que age no seu tempo, da sua forma, porque a sua arma não é o câncer no líder político. A sua arma não é um decreto. A sua arma é a palavra. Sim, e aí nós precisamos pregar muito mais. Sim, e aí nós precisamos não ter medo e ir para cima. Ah, meus irmãos, esses dias a gente tem falado tanto do nosso projeto de escola, tanto. E colocamos nas nossas comunidades, espalhamos nas nossas listas de transmissão um vídeo explicando o que é educação clássica, que é a nossa arma da palavra contra essa cultura. É uma forma de dizer, nós temos uma escola que vai ensinar matemática, que vai ensinar todas as ciências, mas sem desprezar nem os nossos valores, nem a palavra de Deus. Em vez de ficarmos acuados, em vez de ficarmos pensando em para onde vamos mandar o nosso filho, vamos treinar nossos filhos para irem para este mundo, enfrentá-lo pela palavra. É isso que precisa ser feito, isso que precisa ser resgatado, isso que precisa ser feito por cada um de nós. No seu dia a dia, no seu trabalho, por onde for. E como vencer esse medo? Olhando para Jesus. Pode manter o texto bíblico, olhando para Jesus. Quando João viu Jesus, ele teve medo. Quando ele viu toda essa cena, versículo 17. Ao vê-lo, caiu aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão, dizendo: não tenha medo. João ainda não sabe do futuro, João ainda não viu as pragas, as dores, as bestas. João ainda não viu nada.
Mas João viu o suficiente para não ter medo. Viu Jesus. O futuro que vence o medo. Por mais óbvio que seja, por mais simples que seja, é o futuro, ou melhor, é a visão de Jesus. Eu quero encerrar com uma historinha. Não tem nada a ver com o texto bíblico, tá bom? Mas o homem, e nem nós acreditamos em horóscopo, correto? Nós não cremos nisso. Mas o homem abriu o jornal e leu lá no seu signo que ele sofreria uma notícia ruim naquele dia, que aquele dia seria um dia de notícias ruins para ele. Então ele não foi trabalhar com medo da notícia ruim. A esposa insistiu que ele deveria pelo menos ligar para o seu trabalho e justificar. E ele justificou que não faria sentido ligar para o seu trabalho e dizer que não foi trabalhar porque o seu signo não deixava. E no final do dia, ele não foi trabalhar, era um dia muito importante, ele foi demitido. Ele conclui, está vendo, o horóscopo estava certo. Ridículo, não é? Bobo demais. Mas é assim que o medo funciona. É assim que o medo funciona nos seus negócios. É assim que o medo funciona nos relacionamentos. É assim que o medo funciona de uma forma geral. Essa semana aconteceu que nós tivemos o primeiro trilionário da nossa história recente. Elon Musk é o primeiro trilionário. A gente nem tem noção do que é isso. Só de notas de 100 seriam necessárias 55 bilhões de notas de 100 para dar 1 trilhão. Se você ganha um salário mínimo, você tem 16 notas de 100. 16. Se você está entre os 10% mais ricos do Brasil, que ganha em média 10 mil reais, você tem 100 notas de 100. Elon Musk tem 51 bilhões de notas de 100. E há uma coisa que a gente tem que admitir de Elon Musk. Ele não tem medo. Concorda? Ele acredita que um dia a gente vai morar em Marte. Ele acredita que daqui a sabe-se lá quantos anos a Terra não terá mais onde plantar soja. A Terra não terá mais condições de energia. E que daqui a sabe-se lá quantos anos, se nós não estivermos em Marte, nós seremos uma raça extinta. Compara as duas historinhas que não tem nada a ver com nada, eu sei. Mas compara as duas historinhas para entender como o medo atua. Estou contando essas historinhas para você pensar como o medo atua. Entende? Ele não tem medo, e aquele carinho do horóscopo teve. Comparando essas duas histórias bobas, o que a Bíblia nos chama é: para de ter medo, porque o medo só tem poder quando você acredita. E já que você quer acreditar em alguma coisa, acredita em Jesus. Acredita nele. E vai para cima. E prega. E negocia. E vive. E ousa. Sim, às vezes tem que fazer isso de forma sábia. Na Cuba, por exemplo, não pode construir templo. Mas os donos das casas, que vai virar uma igreja, tira todas as paredes de dentro e virou um templo. Sim, no mundo do islamismo não pode se converter. Mas a pessoa se converte e vai para a mesquita
adorar Jesus e fazer discípulos de Jesus dentro da mesquita. Não tenha medo. Ele está no controle. Ele está no controle. Amém? O futuro que vence o medo é o futuro em que a gente foca em Jesus. E eu pedi para o Levi sugerir, e o Levi aceitou a sugestão. Pode vir para cá, Levi, a gente vai cantar. Eu pedi que a gente colocasse mais músicas de volta de Jesus. Porque, eu já disse isso outras vezes, não é só uma frase minha, várias pessoas já disseram isso. Quais são as músicas recentes que a gente tem sobre a volta de Jesus? Muito poucas. Muito poucas. Porque o nosso olhar deixou de ser nele e passou a ser aqui. A gente tem músicas belíssimas, como Bondade de Deus. A gente tem músicas tristes, como do Sabor de Mel. Mas são todas músicas aqui. A gente tem medo porque a gente olha para o que a China está fazendo. A gente tem medo e porque a gente olha para o que vai acontecer nos próximos anos de governo no Brasil. A gente tem medo porque a gente olha para a taxa de juros. Temos que olhar para Jesus e fazer a obra e a vontade dele. Que o Senhor nos abençoe a viver sem medo, esperando a volta de Jesus. Amém. E agora, louvando por todas as coisas que o Senhor já tem feito e vai continuar fazendo, em nome de Jesus. Amém.